Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor, e não eu acho que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que mais hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor, e não no eu sinto. Que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale, não, que o suas ondas de fé e não na palavra, nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra, não fale. A graça e a paz, irmãos e irmãs, nós ficamos felizes de estarmos mais uma vez cultuando o nosso Senhor Jesus juntos, nesse que é o último culto do mês dos jovens, esse mês tão abençoado. Eu espero que você também tenha sido muito abençoado por todas as lives, pregações e programações. Continue acompanhando o nosso Instagram, as lives estão salvas. Temos devocionais, também outros jovens participando. O mês acabou, mas a nossa participação ela é contínua justamente para abençoar a igreja, para servir a igreja e abençoar a sua vida. Vamos juntos agora, fique de pé, vamos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos celebrar o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é Emanuel, é a nossa estrela da manhã, é o Cordeiro de Deus, pão da vida, Ele é o Galileu. E por isso nós vamos celebrar o nome dele nessa noite com muita alegria, para a glória do Senhor. Aleluia!
glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Quem é? Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Eu me rendo ao seu amor. 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 Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós, como servos de Deus, precisamos andar na contramão do mundo, caminhando rumo à direção, que é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá a direção da nossa vida, Jesus Cristo. E por isso nós vamos celebrar o nome dEle nessa noite com muita alegria, para a glória do Senhor. Aleluia!
Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Eu vejo pessoas vindo em direção, não paro, não posso perder a visão de um adorador. E o alvo é somente te buscar. Estou em busca de algo que eu não via, e olhar onde jamais vi, que nunca chegou ao coração humano. É o que Deus tem para mim. Eu vou caminhando rumo a Jesus. Se quiser vir comigo, vamos andar contra a mão do mundo, 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 sigo para o alvo que é Jesus. As mulheres declaram: eu ando, os homens declaram: eu vejo pessoas vindo em direção, não paro, não posso perder a visão de um adorador. E o alvo é somente te buscar. Estou em busca de algo que eu não via, que olha onde jamais vi, que nunca chegou ao coração humano. É o que Deus tem para mim. Eu vou caminhando rumo a Jesus. Se quiser vir comigo, vamos andar contra a mão do mundo, 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 os instrumentos. Eu vou caminhando rumo a Jesus. Se quiser vir comigo, vamos andar contra a mão do mundo, 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 contra a mão do mundo. Aleluia. A palavra diz que o Senhor é Ele é o Senhor que nos cura, Ele é o Senhor que nos sara. Invoca-me e eu te responderei, assim diz o Senhor. Quando você clama ao Senhor, Ele te responde na hora da angústia. Por isso nós vamos adorar o Senhor declarando: invoca-me, para a glória do nome dEle. Aleluia. Invoca-me e te responderei. Confia
descansa o coração. Eu pensei que penso de ti, espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová do teu Deus, cuida de ti e nunca te abandonarei. Olha a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Oh, aleluia, Deus. Quando a mim respondeste-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Louvado seja o teu nome para sempre. Toca-me, eu te responderei. Confia, descansa o coração. Eu pensei que tens tudo em ti, espera e te darei o melhor. Nas ondas vazias do mar, sossega tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová do teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Olha a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Assim diz o Senhor: confia e espera, confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, confia e espera, estou contigo,
essa seja a nossa oração todos os dias. E quando nós clamarmos, o Senhor Ele vem ao nosso socorro, trazendo a resposta. E a partir do momento que nós nos humilhamos diante dEle e nos sacrificarmos aquilo que nos custa, Ele inclina os seus ouvidos ao nosso clamor. Nós vamos adorar o Senhor declarando isso nessa noite. Se eu me humilhar diante do Teu altar, Senhor. Aleluia. Ser bem-vindo, Deus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, Tu és real. Me entregar totalmente.
vencer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Te louvamos, Deus. Tu és a nossa fonte, a nossa porção, a nossa herança. Todos os dias da nossa vida, somos gratos a Ti, Deus. Te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olá, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que nesta hora nos acompanham desde o início dessa programação. Espero que os louvores que cantamos, que celebramos ao Senhor, tenham alcançado o seu coração, cada letra. E eu espero também que esse segundo momento, que a palavra que será lida e que pregaremos, possa falar também ao seu coração. Mas antes de prosseguir, eu quero louvar a Deus pela Igreja Batista Éden e pela sua liderança. Alguns dias atrás tivemos algumas reuniões com a liderança e chegamos à conclusão, irmãos, de não abrir nesse primeiro momento as portas da igreja para as nossas atividades públicas, certo? Para os nossos cultos presenciais. Porque a liderança entendeu que deveríamos esperar um pouco mais antes de abrir as portas para as nossas programações de conjunto, entendendo que tem crescido o número de casos, entendendo que tem crescido o número de contaminados e outros problemas. Então, eu espero que você aguente firme até que a gente tenha essa condição de voltar às nossas atividades públicas, porque este momento, querido, é como que nós estivéssemos passando pelo vale. E, certamente, nós queremos chegar no outro lado, no topo da montanha, não é verdade? Mas nós não queremos chegar sozinhos, nós queremos chegar com você, nós queremos chegar lá com sua família. Cada pessoa, cada membro da sua família, da família Igreja Batista Éden, é importante e nós queremos chegar ao outro lado com você. Então, aguente firme, eu quero te encorajar, participe dos PGMs online, tá bom? E nós incentivamos isso, porque eu particularmente tinha a presunção de que nos 30, 60, 90 dias no máximo, nós voltaríamos ao normal, o que não aconteceu, estamos indo para 180 dias. Então, eu quero lhe chamar a atenção, participe das atividades da igreja, da escola bíblica dominical, todos os domingos de manhã estará disponível para você. Basta que você entre em contato conosco, nós queremos colocar o seu número de telefone na nossa lista de transmissão e é necessário que você registre também, salve aí o nosso número no seu aparelho de telefone, caso contrário você não recebe, tá bom? Só de um bloqueio da WhatsApp. Então, participe da escola bíblica, use esse recurso que está disponível para nós, o culto à noite, como você está participando aqui agora conosco, mas eu quero chamar a sua atenção, sabe de quê? A partir de segunda-feira, às 8 horas da noite, segundas e quartas e sexta, a Igreja Batista Éden estará em oração, uma sala de oração, uma torre de vigia, uma torre de oração. Então, você receberá pelos grupos de WhatsApp da igreja, você receberá o link pelo Google Meet e você pode acessar as nossas salas e ali você pode ter um momento de oração. Vai ter um momento que eu estarei lá, a irmã Neila estará lá, outros irmãos estarão lá, e nós vamos orar juntos. Nós teremos 30 a 40 minutos de oração, então você poderá participar dessa jornada de oração, dessa torre de vigia, torre de oração, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Para isso, nós vamos enviar os nossos grupos. É importante que você esteja pelo menos numa lista de transmissão ou em outros grupos para receber o link que será compartilhado sempre nos dias, sempre uns 5, 10 minutos antes da reunião, a gente divulga, você entra naquele horário, tá bom? E pode participar conosco. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Espero você lá.
A outra coisa que quero louvar a Deus, manifestar a minha palavra, porque nesse mês de agosto, é o mês da juventude, da Unijovem Éder. Durante esse mês, todas as atividades da igreja esteve sob a direção deles, e eu quero louvar a Deus por cada jovem da Igreja Batista Éder. Meu desejo é que vocês cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como fiquei feliz, né? Tenho ficado feliz pelo que vocês têm feito, pela vida de vocês dedicada, consagrada ao Senhor, né? Desejo que as bênçãos do Senhor nosso Deus continuem sobre a vida de todos vocês, né? E a minha oração é que a cada dia mais, né, a vida de vocês seja um motivo do louvor, da glória do Senhor nosso Deus. E o tema proposto por eles neste mês foi uma pergunta muito interessante. Sou mesmo cristão, né? E com base naquilo que me foi passado, eu quero falar nesse viés sobre o Espírito Santo na vida do cristão, na vida da pessoa. Então quero lhe convidar nesse momento a abrir a palavra do Senhor comigo. O texto que nós iremos ler e será alvo da nossa reflexão nesta noite é João capítulo 3, do verso 1 ao 15, e iremos nos debruçar. Peço que você pegue uma Bíblia ou acesse por um dos recursos tecnológicos a Bíblia Sagrada, João capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 15, tá bom? Leiamos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Entenda, líderes. Um dos principais líderes dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestes? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá do céu desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Gracioso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nos dirigimos em oração, pedimos Tua bênção e a Tua paz para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, todos os amigos, todas as famílias, aonde quer que essa pessoa esteja, o Senhor possa falar ao coração de cada um deles. E assim eu te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto muito interessante. Muito interessante. É um episódio, um diálogo entre Jesus e Nicodemos. O texto diz
que Nicodemos, ele era um dos dirigentes da Palestina do primeiro século da era cristã. Este encontro com Jesus produziu um diálogo tenso, mas altamente pedagógico, digno da nossa atenção. O tema desta conversa está claro, espero que seja claro para você, que é o novo nascimento. E este tema é muito oportuno para este momento, porque todos nós estamos sendo desafiados a pensar sobre a nossa vida, sim, o futuro, aonde passaremos a eternidade. É muito oportuno para a gente avaliar a nossa experiência de fé, se realmente somos cristãos, e que nível de cristãos somos, nominais, membros atíferos, frutíferos. Então chama a sua atenção para alguns destaques que acho que merecem a nossa atenção. A primeira coisa é sobre o nascimento físico e o nascimento espiritual. O tipo de nascimento que Nicodemos conhecia era apenas o nascimento natural, físico. Mas Jesus desmonta agora toda a estrutura do pensamento, toda a concepção de mundo que Nicodemos tinha. Então Jesus diz para ele no verso 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele homem era tido como um mestre, um homem experiente, um homem que tinha muito a dizer, mas que nesse momento ficou pasmo, porque ele não entendia o segundo nascimento, ou o novo nascimento. Um novo nascimento, para o pertencimento de uma família que era maior do que a família terrena. Nicodemos, como muitos de nós, ele tinha uma visão limitada. Ele entendia que a vida com Deus se limitava apenas a práticas, ritos da religião que sua família praticava, porque isso veio de berço para ele. Mas Jesus, naquela conversa, estava dando a Nicodemos a oportunidade dele conhecer uma outra realidade, uma realidade muito maior do que ele tinha pensado, que ele conhecia, muito mais sublime, sim, o reino de Deus, ou a família de Deus. Como Nicodemos, há muitas pessoas assim, que creem em Deus, mas têm uma perspectiva extremamente limitada, engessada. Entende a fé apenas como um sistema de práticas, ritos, modos, ou talvez como algo cultural de um povo, mas sem essa experiência de um novo nascimento, sem uma experiência transformadora. Então Jesus quer chamar a atenção de Nicodemos, e por que não dizer, Jesus quer chamar também a nossa atenção, que é um outro tipo de nascimento. Então Jesus no verso 3, ele diz, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Se não pode ver, também não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ouviu e não entendeu. Mas é necessário buscar esse entendimento, é necessário buscar essa compreensão. Talvez o que aconteceu com Nicodemos pode estar acontecendo com você também. E o mesmo que Jesus disse para Nicodemos, está dizendo para nós. Talvez a pergunta que Nicodemos fez para Jesus é a pergunta que alguns de nós estamos fazendo também. Como pode um homem, sendo velho, como uma pessoa já nascida, pode voltar ao ventre da sua mãe, ao ventre materno, e nascer uma segunda vez? Mas isso se faz necessário, porque quem nasce na carne é carne, mas quem nasce no Espírito tem uma vida espiritual. Então Jesus disse para Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, creio que se você está conosco até aqui, é porque você crê em Deus. Nicodemos cria em Deus. Afinal, ele nasceu num lar
cujos pais eram religiosos, aprendeu a viver a fé meramente por uma experiência cultural, achava que conhecia Deus, mas na verdade ele apenas estava limitado a um sistema, a um ambiente, mas não tinha um compromisso transformador, não havia nele os frutos do arrependimento, não havia nele uma experiência à luz das Escrituras, à luz do Evangelho. Então foi desafiador para a vida de Nicodemos e é desafiador para a sua vida também. É desafiador para a minha vida, conhecer o Evangelho e viver o Evangelho, praticar o Evangelho, em uma dimensão muito maior daquilo que nós estamos acostumados por esse plano físico, natural, pecador, desse sistema que nós estamos vivendo, aonde um ser humano tem a tendência de copiar os hábitos de outros. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma experiência transformadora, de um ato de uma regeneração, para que Nicodemos tivesse uma experiência de vida. Alguns de vocês conhecem a narrativa do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, conhecido como o caminho de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús. Essa experiência aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Jesus não tinha aparecido ainda para muitos dos discípulos, mas Jesus ia no caminho de Emaús e estavam ali 2 discípulos, conforme Lucas narra isso. E Jesus ouviu a conversa deles, eles estavam conversando sobre o último acontecimento. Eles tinham abandonado Jerusalém, estavam indo para casa, para a sua comunidade. E ele disse: você não sabe do que aconteceu? E eles relataram ali com Jesus e tal. E Jesus conversara com eles. E o texto diz que depois que Jesus os deixou na vila, que eles inclusive convidaram Jesus para adentrar e ter uma refeição com eles, e eles tiveram ali aquele momento juntos de comunhão. Depois que eles saíram, foi que seus olhos se abriram. E o texto diz que os olhos abriram e que eles reconheceram que era Jesus. Ou seja, Jesus estava todo o tempo do lado deles e eles não perceberam. E um disse ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, enquanto ele falava, enquanto citava as Escrituras? E aí eles caíram em si, porque o coração ardia, porque havia algo acontecendo de dentro para fora. Então todas as experiências que aqueles discípulos tinham vivido eram uma experiência de fora para dentro, mas agora estava acontecendo uma experiência de dentro para fora. Então aquele diálogo de Jesus com Nicodemos era um start, era um momento, era uma provocação, era um desafio para Nicodemos passar a enxergar o que até então ele não conseguia enxergar, para que o seu coração se abrisse, para que o seu coração ardesse no desejo de andar com Deus. Essa experiência do novo nascimento, que pode ser fácil falar, mas nem sempre de explicar, porque ela é muito particular, mas é uma experiência em que aqueles que têm se identificam como filhos de Deus, filho do Deus Todo-Poderoso. Note que até aquele momento Nicodemos procura Jesus, mas não o reconhecia como filho de Deus, o Salvador. Me parece que ele queria conhecer Jesus, mas não estava disposto a nascer da água e do Espírito. É lamentável que ele não tenha tido essa coragem de assumir um compromisso firme e público com Jesus. E talvez seja o caso de alguns de nós, seja o seu caso. Você quer Jesus, quer uma experiência com Deus, você se aproxima das Escrituras, mas você quer viver essa experiência de longe. E é possível que alguns até estejam em determinados ambientes religiosos, mas sem essa experiência transformadora, continua vivendo a prática do que a Bíblia nos faz entender que é o velho homem,
a experiência do Adão pecaminoso que caiu lá no Éden. Mas agora estamos sendo convidados para viver debaixo de um cuidado, de um ensino, de uma orientação de Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Então, como Nicodemos, há muitas pessoas que não assumem publicamente um compromisso, nem que amam a Jesus. Não querem abrir mão de determinados hábitos, comportamentos para nascer de novo, para ser regenerado no novo Espírito Santo de Deus. E assim permanecem infelizes a maior parte do tempo de suas vidas, cheios de insegurança, de incertezas, dominados pelo medo quase sempre. E muitos estão tentando manter essa paz interior por meio de recursos, por meio de remédios, por meio de coisas tão frívolas, tão vazias, como bebida, álcool, né? Tabagismo e tantas outras coisas, outras drogas. Estão tristes, estão cabisbaixos, estão perdidas. Elas não vivem bem o presente e não têm certeza se terão um futuro. Elas estão sozinhas e acham que sozinhas vão conseguir mudar o destino das suas vidas. Não! É necessário nascer de novo e ter certeza da vida eterna em Cristo Jesus. O que aconteceu com Nicodemos pode acontecer de fato com você, comigo. Especialmente a você, jovem, a você, meu amigo, que porventura cresceu num lar cristão, num lar evangélico, num lar religioso, se acostumou com aquele ambiente, se acostumou com algumas práticas, sabe de alguns textos, mas não teve uma experiência transformadora, não nasceu da água do Espírito. Essa noite é um convite para você mudar de postura. É uma oportunidade para você ter uma experiência com Deus. Então, a mesma recomendação de Jesus para Nicodemos vale para mim e para você. É necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce na carne é carne. Mas o que é nascido de Deus, do Espírito, é Espírito. Ou seja, eu sei quem eu sou pelos meus pais carnais, pelos meus pais terrenos. Eu sei quem eu sou. Mas apenas quando eu nasço, quando eu vivi a experiência do novo nascimento no Espírito, eu tenho a Deus como meu Pai e quero imitá-lo como Ele é. E tenho Jesus como meu irmão mais velho, minha referência principal para que eu possa seguir. Deixa-me dizer uma coisa. Quando você nasceu, sua vida terrena, você não pôde escolher os pais que teria. Sua nacionalidade, sua cultura, seus aspectos físicos, como cor da pele, dos olhos, do cabelo. Mas, quanto a esse nascimento que Jesus está nos propondo, você tem a oportunidade, a condição de escolher pertencer à família de Deus. Você tem a oportunidade de escolher andar com Deus, nascer de novo. Há coisas na vida que de fato você nunca vai poder escolher. Mas aqui há algo que você pode escolher. Quem sabe este momento agora é um momento especial para você escolher ter essa experiência transformadora, uma nova vida. Você escolher abandonar hábitos, comportamentos pecaminosos, que se parecem com as obras das trevas, para regar e viver frutos de uma nova vida em Deus, uma vida espiritual, pertencer a essa família no Senhor. Sim, finalmente você pode escolher, você pode fazer essa escolha e tomar essa decisão, e é uma excelente decisão. Geralmente, a casa dos pais
se torna escola dos filhos, não é verdade? E Nicodemos aprendeu muitas coisas com seus pais. Mas agora, segundo o texto, era hora de Nicodemos, diante de Jesus, fazer uma escolha. Jesus não o convidou para ele desonrar os seus pais, mesmo porque é uma promessa, honrar pai e mãe, para que tenha longos dias, tenha longevidade na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que Jesus estava convidando Nicodemos é que ele reconhecesse o que não deveria se perpetuar na sua vida, nem que ele passasse adiante, mas ter uma nova vida, fazendo parte da família de Deus. Aí eu lembro de um texto muito interessante, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, onde o texto diz que quem está em Cristo tornou-se uma nova pessoa, as coisas velhas ficaram para trás, para que tudo se faça novo, porque tudo se fez novo. Então, talvez você esteja olhando a sua vida, esteja olhando as circunstâncias, e eu quero lhe dizer uma coisa: você não precisa abandonar o seu lar, seus filhos, para ser uma nova pessoa, não se trata disso. Você não precisa mudar de bairro para mudar de vida necessariamente. Talvez você não precise nem mudar de emprego necessariamente. O que o texto está falando é o nascimento interior, é mudança de hábitos, de comportamento, é deixar de viver a vida segundo o mundo, um mundo longe de Deus, um mundo que vive em trevas, mentira sobre mentira, engano sobre engano, mas viver uma nova vida conforme o Evangelho do Senhor. O segundo destaque, quero chamar a sua atenção, é sobre essa água, é sobre esse batismo, também conhecido como o batismo de João, porque no Novo Testamento João é o primeiro que começa a convidar o povo para um ato de arrependimento e conduz o povo às águas batismais, a água do batismo. E é interessante que aonde João batizava, que era o Rio Jordão, certa vez Jesus foi ao encontro de João Batista. E quando Jesus lá chegou, o texto narra para a gente exatamente assim, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 7 ao 11. E pregava, no caso João, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, tirar-lhes as correias da sua sandália. E João continuou dizendo: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. E o texto continua dizendo assim: logo ao sair da água, viu os céus abertos, rasgarem-se, diz a minha tradução aqui, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus que disse: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Deixe-me fazer a comparação desse texto com o texto alvo da nossa reflexão, que é João capítulo 3. Que é o seguinte, pelo menos por duas coisas importantes aqui que merecem a nossa atenção. Primeiro, Jesus demonstrou, mesmo não sendo um pecador, mas ele demonstrou a importância da experiência da água do batismo. Esta água que o texto se refere representa que todos nós precisamos buscar, depois de uma tomada de decisão particular, pessoal, de arrependimento dos pecados, buscar a água do batismo. E entenda você que você pode descer as águas, tem um ato da purificação, mas não é você que se purifica, quem te purifica é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Mas por meio daquele ato, o ato do batismo representa morte, sepultamento e ressurreição.
Significa que você, por meio das águas, que é simbólico, mas você enterrou o velho homem, a velha natureza, herdada de Adão, herdada dos seus pais, mas que no ato do batismo você reconhece de onde você veio, mas que você agora tomou a decisão para onde você quer ir. Você quer ir para a glória, você quer ir para a presença de Deus, você quer pertencer à família de Deus. A segunda coisa é que aqueles que tomaram a decisão do batismo, aqueles que tomaram a decisão do novo nascimento, este recebe o selo, a marca da nova aliança em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Aleluia, que bênção! Então, até aquele momento do batismo de Jesus, a referência para as pessoas era Adão, que caíam em pecado. Mas a partir daquele momento, Jesus, o segundo Adão, o primogênito de Deus, tornou-se a principal referência da nossa filiação à nossa família celestial. Então, Jesus, naquele momento, ele assumiu publicamente a sua identidade como filho do Altíssimo e o primeiro de muitos irmãos dessa família. Ele é o primogênito. Então, para pertencer a essa família, se faz necessário nascer de novo da água e do Espírito. Para fazer parte dessa família, é preciso receber Jesus. Receber um novo coração, uma nova vida, uma nova identidade. A terceira coisa, como destaque dessa nossa reflexão com base nesse texto, é que a promessa de filiação, né? Essa filiação, esse novo nascimento é uma promessa. Olha, vou repetir isso. Tá? A experiência do novo nascimento é uma promessa. Deus prometeu que faria, que daria uma nova vida. Se você tiver uma Bíblia diante de você aí, você poder acompanhar um texto comigo, eu te convido. Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Vamos tentar ler juntos esse texto? Para você que está com a Bíblia aberta, aí no Novo Testamento, ele fica perto do meio da Bíblia, e você pode acompanhar comigo. Profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos nos debruçar agora nesse lindo texto, a partir do verso de número 26. E ver a promessa que Deus nos dá aqui, que se concretizou no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Mas era uma promessa antiga no meio daquele povo. Aqueles primeiros ouvintes de João estavam cientes que aquela promessa estava se cumprindo. Ezequiel 36, do verso 26 em diante. E o texto diz assim: palavra do Senhor: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Entenda, carne aqui como um coração sensível. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós.
multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio, entenda, a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos caminhos, dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos, confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Aleluia! Então, no ato dessa aliança, desse batismo, desse nascer da água e do Espírito, o Senhor já tinha prometido e agora estava cumprindo essa promessa de que nós viveríamos esse ardor no coração, essa experiência de pertencer a uma família mais sublime, mais linda. Talvez você possa olhar para a sua família e se orgulhar dela. Talvez alguns de nós possamos olhar para a nossa família terrena e não se orgulhar tanto assim. Mas eu posso lhe garantir que o pertencimento a essa família, a essa nova vida, a esse acesso a um reino cujo governo é do Senhor, é um presente que Deus está nos dando. Então nada do que Deus traz como promessa para nós pode ser comparado a este mundo. Então é uma promessa, e dessa promessa nós precisamos buscá-la, nós precisamos tomar posse. Agora, é bem verdade que nem todos querem, de fato, essa experiência. Nem todos querem, de fato, ter essa experiência. Deixa-me contar uma experiência, como exemplo, que eu conheci faz pouco tempo. Uma história de uma senhora que convidou uma amiga para ir à igreja. E essa amiga começou a frequentar os cultos, a cantar os hinos, sentia bem no meio dos irmãos, e aos poucos ela começou a entender o que era ser uma pessoa cristã. Joia, até aí tudo bem. E um dia ela disse ao pastor que Jesus realmente é o Salvador e gostaria de segui-lo, mas que não o faria. Ela entendia que seguir Jesus era uma coisa certa, mas não para ela. E a partir daquele dia, nunca mais ela apareceu a uma das reuniões daquela igreja. Então, há pessoas que sabem que Jesus pode mudar as suas vidas, mas elas não querem mudar as suas vidas. Elas não querem abrir mão da cidadania terrena por uma cidadania celestial. Ela não quer mudar hábitos e comportamentos. Ela não quer abrir mão de uma herança terrena por uma herança celestial. Ela não quer abrir mão de hábitos e comportamentos, valores terrenos, pecaminosos até, para uma nova vida, para viver segundo Deus. Há muitas pessoas com dificuldades para entender o que Jesus fez por elas
Essas pessoas não entenderam que elas não estarão sozinhas nessa jornada de fé, nessa nova vida. Elas precisam entender que elas não estarão sozinhas, mas que o Espírito Santo, guia, consolador, o guiará em toda a verdade e estará ao lado dela até a vinda do Senhor. João capítulo 14, no verso 15 e 17, a palavra do Senhor diz: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Há pessoas que não conseguem compreender que quando assumimos um compromisso com Jesus, passamos a experimentar este novo nascimento. E esse novo nascimento nos torna capazes de ser transformados, sim, numa nova pessoa. Recebemos uma nova perspectiva de vida. E o Evangelho passa a ser a maior autoridade da parte de Deus para guiar, para nos corrigir, para nos instruir. Passa a ser mandamento do Senhor para nós, para o nosso bem e não para o nosso mal. E todas aquelas promessas que acabamos de ver em Ezequiel capítulo 36, do verso 26 em diante, Deus começa a cumprir em nós. Eu gostaria que a minha cidade estivesse melhor, meu país, meu estado estivesse melhor, mas diante das Escrituras, olho e percebo que essa nova vida, eu não posso esperar do mundo externo onde eu estou. Essa nova vida eu preciso cultivar dentro de mim. Você deve cultivar dentro de você. Viver essa nova perspectiva a partir de você. Construir, melhorar o mundo à sua volta, mas a partir de você. As experiências desse novo nascimento nós podemos ver em vários momentos na vida daqueles que fizeram aliança com Jesus. Por exemplo, quando na hora do batismo, estamos preparando as pessoas para o batismo, eu costumo perguntar: o que mudou na sua vida? E algumas pessoas dizem mais ou menos assim: bem, eu não sei explicar direito, mas eu sei que a minha vida mudou. Uma vez, fazendo uma pergunta parecida com essa, uma pessoa, ela disse: eu era uma pessoa cheia de ódio, por causa de uma tremenda injustiça que eu sofri. Mas Jesus me libertou daquele ódio, e agora a minha vida tem um futuro. Eu não estou mais presa ao passado. Experiências que nascem dentro. Uma outra vez, um senhor foi visitar uma irmã no seu local de trabalho, e quando ele lá chegou, e ele aguardava a sua irmã, que era irmã de sangue, conversava com a funcionária daquela loja, e por alguma razão ali da conversa, aquela funcionária disse assim: eu não sou evangélica, mas eu posso dizer que dona fulana mudou muito. Ela era ansiosa. Quando chegava a época de pagamentos, ela entrava em desespero. Agora, não. Ela fica tranquila, como se soubesse que vai dar tudo certo. Não briga mais à toa com a gente, embora continue firme. Então, são coisas dessa natureza que passamos a experimentar no nosso dia a dia por uma única coisa: Deus começa a ser Senhor da nossa vida, Senhor dos nossos sentimentos, Senhor das nossas emoções, Senhor das nossas escolhas, Senhor do nosso casamento, Senhor da nossa vida por inteiro, da nossa empresa. Há muitas outras coisas que acontecem conosco, mas há algumas transformações que são radicais, como foi a experiência de Zaqueu, que teve uma experiência com o Senhor, e aquilo que ele tinha tomado das pessoas, porque ele era cobrador de impostos, ele resolveu devolver e disse: devolverei 4 vezes mais. Ainda citando outro testemunho para a edificação da tua vida, ouvi um testemunho de uma jovem. Ela era infeliz,
temerosa, porque soube que alguém tinha feito um despacho, uma feitiçaria contra ela. Ela não conseguia nem dormir, não trabalhava direito, sua vida virou um inferno. E ela buscava alguma coisa, alguém que o ajudasse a sair daquela situação. Bom, ela ouviu falar de Jesus e teve um encontro com Jesus. E depois que ela fez aquela aliança, a sua vida mudou. Ela não teve mais medo. Sua vida foi transformada pelo poder de Deus. E é isso. E muito mais que Jesus faz. Essas histórias nos levam a concordar com o apóstolo Paulo, quando diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. É poder de Deus para mudar a realidade à nossa volta. A começar de dentro de nós. Certamente, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Por último, eu queria falar ainda desse convite que Jesus fez para Nicodemos. O mesmo convite que Jesus fez para Nicodemos, Jesus está fazendo para você. Venha e nasça de novo. Venha e nasça de novo, para que você possa ver o reino de Deus, para que você possa entrar no reino de Deus. Então está claro que nós não estamos falando do nascimento natural, mas do nascimento espiritual. Não é do nascimento biológico, é do nascimento do reino de Deus. É por isso que Jesus convida você a nascer da água e do Espírito. E esta é uma condição de fato para entrar no reino de Deus, conforme o verso 5. Esta é uma operação espiritual e não natural. Alguns pensam que a salvação é resultado de merecimento, não é? Alguns até afirmam que fazem boas obras, obras caridosas, beneficiam outras pessoas para serem merecedoras de salvação. Deixa eu lhe dizer uma coisa: salvação não é obra de merecimento. Se alguém faz boas obras, o faz e deve fazer porque experimentou um novo nascimento em Cristo Jesus. Então faz para a glória de Jesus e não para benefício próprio. Então, porque a Bíblia é muito clara quando diz que a salvação é um presente de Deus por meio de Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 2, verso 8. E a gente recebe sem que tenhamos feito nada, a não ser a fé, a não ser o arrependimento dos nossos pecados, a não ser uma escolha de andar com Deus. Então, a salvação não vem pelos nossos esforços. E isso é bom para que não fiquemos vaidosos. É uma tendência muito forte sermos vaidosos. Mas não é por meio disso. O salvo se envolve sim em boas obras, porque é salvo e não para ser salvo. Então Jesus disse que o nascimento é da água e do Espírito. Estamos nessa linguagem de Jesus aqui, nessa expressão de Jesus, numa linguagem, para que nós possamos entender essa regeneração, essa transformação. No texto de Colossenses, no capítulo 3, me permita ler esse texto com você, ou para você. Colossenses, no capítulo 3. O texto diz exatamente assim no verso 5 ao 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha aí. Eu quero repetir isso aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena que se inclina para prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós outros em outro tempo,
quando vocês viviam nelas. Deixa-me ler o verso 8 também. Agora, pois despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. E o verso 10 diz: e vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja que texto lindo o Senhor nos traz aqui. Só o Espírito pode produzir em nós uma nova natureza. Alguém pode estudar a Bíblia, pode conhecer textos bíblicos e tentar fazer uma reformazinha dentro de si. Mas a transformação real é obra do Espírito Santo de Deus, é obra santa de Deus em nós. E por ser obra do Espírito Santo, a razão pode nos ajudar no nosso entendimento, nossa inteligência pode nos ajudar na interpretação de alguns textos, mas não é por esse meio que vem a transformação. Essa transformação é fruto do Espírito de Deus em nós. É fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que no verso 10 do capítulo 3 de João, o Senhor disse: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então Jesus confrontou a sabedoria humana de Nicodemos, mostrando para ele que ele não tinha a sabedoria que vem do céu. Ninguém pode voltar ao ventre da sua mãe, Nicodemos. Ninguém pode voltar a isso, porque nada disso se entende intelectualmente, Nicodemos. Então, quem garante esse novo nascimento é quem desceu do céu, é quem morreu na cruz por nós. E ele insiste que é necessário nascer de novo. E todos nós necessitamos nascer de novo. Nós devemos ficar admirados por nada disso. Jesus disse: não fique admirado porque eu te disse isso. Porque o que mais interessa é que você de fato nasça de novo. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E aqui eu quero encerrar esse nosso encontro da palavra do Senhor, lhe dizendo: creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio, esse primogênito veio ao mundo por amor a você. E que esse primogênito, ele é o referencial, o modelo de toda a família, de todos os irmãos. É o meu referencial, é o teu referencial. Nenhum ídolo, nenhum guru, nenhum sábio deste mundo deve ser o teu referencial. Seu referencial deve ser Jesus, exclusivamente Jesus. Então, entregue sua vida a Ele, siga Ele, comprometa-se com Ele, abra a mão daquilo que lhe parece valioso por um bem maior. Não faça como Nicodemos, mas deixe que o Espírito Santo lhe faça nascer de novo da água e do Espírito. Jesus está esperando a sua decisão. E eu oro para que Deus abençoe a decisão que você está tomando nesta hora, de ser uma nova pessoa, de que você pode ser melhor do que os seus amigos da escola, da faculdade, não por uma questão de merecimento, coisa alguma, de obras humanas, mas que você pode ser melhor em termos de viver o reino de Deus na terra, experimentando um novo nascimento. Você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, um vizinho melhor. Eu encerro a minha fala repetindo João 3,5, que Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Deus espera que você possa entrar nesse reino, fazer parte desse reino. Isso que Deus espera de você. Queria lhe convidar nesse momento a fazer uma breve oração comigo, diante da decisão que você está tomando agora diante de Deus. Querido Deus e Pai, me dirijo ao Senhor em oração, humildemente, reconhecendo que sou um pecador,
Creio que nesse momento, muitas pessoas que estão orando comigo estão reconhecendo também que são pecadoras e que precisam do teu perdão, que precisam da experiência desse nascimento, que precisam da experiência do batismo, precisa da experiência dessa purificação, precisa enterrar o velho homem, a herança terrena recebida dos nossos pais e do mundo à nossa volta, a herança pecaminosa da obra das trevas, e sepultar isso nas águas do batismo, para viver uma nova vida no Senhor. E se porventura há, neste momento, alguém que já teve a experiência do batismo, mas se sente ainda vivendo as práticas do velho homem, da velha natureza, que hoje, de uma vez por todas, essa pessoa possa sepultar esses restos mortais, essa inclinação pecaminosa, aos pés da cruz de Cristo Jesus, o Senhor, e receber a nova vida, deixando as coisas que para trás ficam, mas tornando uma nova pessoa em Cristo. Há esse jovem que nos ouve, que ele glorifica o Senhor nos seus estudos, na sua profissão, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento. Que essa pessoa que tem vivido com medo, debaixo de remédios, oprimida, com medo, insegura, buscando a felicidade em coisas, em bebida, em tabagismos, em drogas, seja liberto pelo poder do nome de Jesus e receba a experiência de novo nascimento. É o que eu te oro, é o que eu te peço, e eu te agradeço, crendo que teu Santo Espírito fará arder neste coração o desejo de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de estar na tua presença, de pertencer à família de Deus. E assim, Pai, nesta hora, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter seguido conosco até agora, né? Espero que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua decisão nesta noite. Se você tomou uma decisão por Jesus nessa noite, entre em contato conosco. No final desse vídeo, nós vamos colocar aqui o número do telefone da nossa igreja, WhatsApp. Entre em contato conosco se você está tomando uma decisão por Cristo Jesus e que Deus lhe dê essa experiência de uma nova vida. Nós queremos ouvir sobre sua decisão, tá bom? E quem sabe até poder te ajudar a encontrar uma família, uma igreja, para que você possa fazer parte. Se for possível, até mesmo fazer parte aqui da Igreja Batista Éden, essa família Éden, aqui em Cajazeiras, em Salvador, Bahia. Tá bom? Que Deus te abençoe. Quero relembrar a todos os irmãos que na terça-feira esteja nos PGMs, participando dos PGM, da Escola Bíblica, e lembrando que agora, dia 31, nós estamos começando às 8 horas da noite, né, a Torre de Oração, tá bom? Que você esteja conosco lá na sala de oração. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica com Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todas essas pessoas que nos ouviram nesta hora. E assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.